Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós estáveis mortos por causa de vossas faltas e pecados, nos quais viveis outrora, quando seguieis o Deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes. Nós éramos deste número, todos nós. Outrora nos abandonávamos às paixões da carne, satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os seus caprichos e éramos, por natureza, como os demais filhos da ira. Mas Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude da nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós somos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem por um momento que vocês estão caminhando por um cemitério. As lápides se estendem até onde a vista alcança, um lembrete silencioso da mortalidade humana. Mas de repente, algo extraordinário acontece. Vocês veem pessoas emergindo das sepulturas, vivas e radiantes. Esta imagem surreal e poderosa captura a essência da mensagem de Paulo aos Efésios em nossa primeira leitura de hoje. Paulo nos diz: vós estáveis mortos por vossas faltas e pecados. Que declaração chocante! Paulo não está falando de morte física, mas de uma morte espiritual ainda mais profunda. Ele pinta um quadro sombrio de nossa condição humana sem Cristo. Mortos espiritualmente, seguindo os caminhos do mundo, escravos de nossos próprios desejos egoístas. Mas então vem a boa notícia, a notícia que muda tudo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, nos vivificou juntamente com Cristo. É como se Deus tivesse entrado naquele cemitério de nossa imaginação, com um toque de sua mão poderosa, nos trouxesse de volta à vida. Não apenas nos reanimou, mas nos elevou com Cristo, nos fazendo sentar nos céus, em Cristo Jesus. Esta é a essência do Evangelho. Não somos salvos por nossos próprios esforços ou méritos,
mas pela graça imerecida de Deus. Paulo enfatiza isto: pela graça fostes salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que alívio! Não temos que lutar para ganhar o favor de Deus. Não temos que acumular boas obras como se fossem moedas em um cofrinho celestial. A salvação é um presente gratuito de Deus, oferecido a nós por causa de seu amor imenso e imerecido. Mas atenção, isso não significa que as boas obras não têm importância. Paulo continua: pois somos obra sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que nelas caminhássemos. As boas obras não são a causa de nossa salvação, mas o resultado dela. Somos salvos para fazer boas obras, não por fazer boas obras. É aqui que nossa leitura do Evangelho se entrelaça perfeitamente com a mensagem de Paulo. Jesus nos conta a parábola do rico insensato, um homem que acumulou grandes riquezas e pensou que tinha garantido sua segurança e felicidade. Este homem representa a mentalidade do mundo que Paulo descreve, vivendo para si mesmo, seguindo seus próprios desejos, confiando em riquezas materiais para segurança e significado. Ele planejava dizer à sua alma: tens muitos bens em depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe, regálate. Mas Deus o chama de insensato, uma palavra forte no original grego, significando alguém que é tolo, sem entendimento espiritual. Esta noite pedirão de volta a tua alma, Deus diz, e as coisas que acumulaste, de quem serão? Jesus conclui com uma advertência solene: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus. Que contraste com a vida abundante que Paulo descreve em Efésios. O homem rico da parábola estava espiritualmente morto mesmo enquanto vivia fisicamente, exatamente como Paulo descreve nossa condição antes de Cristo. Ele estava acumulando tesouros na terra, mas era pobre em relação a Deus. Então, como aplicamos estas poderosas verdades em nossas vidas hoje? Primeiro, devemos reconhecer nossa completa dependência da graça de Deus. Não podemos nos salvar, não importa quanto nos esforcemos. Precisamos aceitar humildemente o dom gratuito da salvação oferecido por Deus em Cristo. Segundo, devemos viver em gratidão pela nova vida que recebemos. Se realmente compreendermos que fomos ressuscitados de uma morte espiritual para uma nova vida em Cristo, como podemos não ser gratos? Esta gratidão deve moldar cada aspecto de nossas vidas. Terceiro, devemos reorientar nossas prioridades. O homem rico da parábola investiu toda a sua energia em acumular riquezas terrenas. Mas Jesus nos chama a sermos ricos para com Deus. Isto significa investir em coisas de valor eterno, em nosso relacionamento com Deus, em amar e servir aos outros, em construir o reino de Deus. Quarto, devemos abraçar nossa identidade como obra de Deus. Paulo diz que somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Isto significa que nossas vidas têm propósito e significado. Não estamos aqui por acaso, mas fomos criados com um propósito divino. Finalmente, devemos viver com uma perspectiva eterna. O homem rico da parábola vivia apenas para o aqui e agora. Mas como seguidores de Cristo, somos chamados a viver com os olhos fixos na eternidade, sabendo que nossa verdadeira cidadania está nos céus. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos confrontados com uma escolha. Podemos viver como o homem rico da parábola, acumulando tesouros para nós mesmos, vivendo apenas para o momento presente. Ou podemos aceitar o dom da nova vida em Cristo, vivendo em gratidão, investindo em coisas de valor eterno e sendo ricos para com Deus. Imaginem como seria se cada um de nós vivesse plenamente na realidade desta nova vida em Cristo. Se em cada decisão, cada interação, cada uso de nossos recursos, nos lembrássemos de que fomos ressuscitados com Cristo e assentados com Ele nos lugares celestiais. Como nossas prioridades mudariam. Como nossos relacionamentos seriam transformados. Como nosso uso do tempo e dos recursos seria revolucionado. Que possamos, como aqueles que foram trazidos da morte para a vida,
irradiar a realidade do amor e da graça de Deus em um mundo que tão desesperadamente precisa de esperança e propósito. Que o Espírito Santo nos capacite a viver não para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós e ressuscitou. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.